São 10 princípios, né? Nós teríamos Exato. que ver essa relação, né? Uma das coisas interessantes que o doutor Júlio tem certeza que está com mais perguntas para nós respondermos, mas a relação entre o titular do dado, o controlador, o operador e o DPO, que seria o encarregado, e a NPD, essa relação entre eles precisariam entender um pouco, tanto o controlador, quanto o operador, quanto o encarregado e o titular, saber como lidar com eles, com quem que o titular fala quando escapar um dado e ele precisa certificar, ou quando ele quer encerrar esses dados. Para isso, seria bom falarmos um pouco sobre esse assunto, né? Para que as pessoas, do início para cá, entendam um pouco como funciona essa máquina que a Lei Geral de Proteção de Dados engatilhou de forma que estão todos amarrados. Por exemplo, o controlador, ele é o responsável para reparar danos que o vazamento de dados pode causar, né? Qual é a função do controlador na geral e o operador, né? Porque existe aí uma meia confusão entre controlador e operador, né? Uma determinada empresa, ela pode ser o controlador e uma outra empresa ser o operador do dado, né? Em quem vai a responsabilidade? Isso é importante trazer, porque com isso nós vamos fechando depois, falar um pouco das empresas para que as coisas se encaixam e o empresário também pode escutar um pouco sobre a responsabilidade e o que ele precisa tomar cuidado para implantar a LGPD na sua empresa. E não é tão simples, né? Às vezes tem aquele que diz, eu vou fazer um copia e cola aqui, mas isso pode fragilizar um pouco a situação dele no momento em que ele pôs um termo de privacidade e isso não contempla o que ele realmente está fazendo, né? Então, é um risco grande que pode escorrer. Então, essa relação entre eles, controlador, operador, encarregado, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fiscalizar, é bom batermos um papo sobre isso um pouco, né? Doutor Cláudio, Sim. doutor Júlio? Sim, nesse sentido, doutor Nadur, eu sempre gosto de separar em duas partes, né? Um lado é o lado do titular, que é a pessoa que realmente é dona dos dados pessoais, né? Então, do lado do titular, existe aí também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para protegê-lo, né? Os órgãos de proteção ao consumidor, o Ministério Público, né? Enfim, todos aqueles agentes que estão para proteger os direitos do titular, né? E do outro lado, nós temos o controlador, né? Controlador que é a empresa ou pessoa física que faz algum tratamento de dado pessoal para a finalidade, né, do objetivo do seu negócio, né? E ao lado do controlador, ele tem pessoas que o apoiam também, assim como o titular tem a autoridade nacional, enfim, né, e os demais órgãos, o controlador tem ao seu lado o operador, por exemplo, que pode ser, que é uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, que faz uma parte do tratamento de dados pessoais em nome do controlador, né? Então, ele fica aí, ele é como se fosse um fornecedor do controlador. Então, só que a responsabilidade sobre, né, eventuais violações aos direitos dos titulares, quem é responsável é o controlador. Então, daí surge uma necessidade do controlador, então, observar com cuidado o trabalho do seu operador, do seu fornecedor, para que ele consiga exigir, né, o mesmo grau de cuidado
que ele tem, que o próprio controlador tem, né? Então, são mais ou menos esses dois lados da moeda, né? Um lado está o titular, outro lado o controlador. Do lado do titular temos aí a autoridade nacional, né? Fiscalizando, né, as ações das empresas, temos aí os órgãos de proteção ao consumidor, e do lado do controlador temos então o operador e também o encarregado de proteção de dados pessoais, que é também uma figura que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, que é a pessoa que é o canal de comunicação do controlador com o titular, né? O titular, quando ele vai interagir com o controlador, a lei estabelece que seja preferencialmente por uma pessoa determinada, né, que é o encarregado. Então, no caso de empresas grandes, né, elas poderão nomear aí uma pessoa para cuidar desse tipo de atendimento, né? E no caso de empresas pequenas, o próprio empreendedor pode fazer esse papel, mas sempre importante que observar que a lei traz a necessidade de que todas as empresas tenham um encarregado de proteção de dados pessoais. Essa é uma novidade muito importante, né? Porque é um papel muito importante esse de intermediar, né, a comunicação entre o titular e o controlador. Por exemplo, né, quando nós, né, que somos titulares, todos nós pessoas físicas, né, e é importante a gente observar por essa ótica, né, para que a gente consiga então entender aí os direitos dos titulares. Nós, como titulares de dados pessoais, nós temos alguns direitos, entre eles o direito de saber se a empresa tem algum dado pessoal nosso, né? E aí, como que ela vai fazer isso? Ela vai entrar em contato com uma empresa e vai procurar quem é o encarregado de proteção de dados pessoais, né? Então, veja que é uma cultura que ainda está, né, sendo implantada, né, em todas as empresas, que a lei é relativamente, a sua vigência plena, né, aconteceu agora em agosto, muito embora os direitos dos titulares já estejam em vigência há bem mais tempo, né? Nós todos temos o direito, nós como titulares, como pessoas naturais, né, nós temos direito de saber das empresas quais dados pessoais que elas têm a respeito de nós, né? É muito importante a gente observar isso, porque essa é uma grande mudança que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, né? As empresas, elas têm diversos ativos, né? Diversas coisas que têm valor para elas, né? Tem os equipamentos, né? O conhecimento, o know-how, né? Tem, enfim, pode ter frota de carros, pode ter imóveis, equipamentos, né? Mobiliário, tudo isso são os diversos ativos que a organização, que a empresa possui. E existe um tipo de ativo que são os ativos de informação, né? Que também são diversos, tem diversos tipos de ativos de informação, né? A propriedade intelectual, né? O conhecimento da empresa, né? Todo o segredo do negócio que elas têm, né? As informações estratégicas e os dados pessoais também são ativos de informação. Então, o que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe como novidade é que esse ativo esse ativo da organização não pertence mais a ela, tá? Não pertence às empresas. Elas são de propriedade dos titulares. A empresa pode ter, pode usar, mas ela precisa estar apta a prestar contas a respeito desse ativo, a prestar contas a respeito dessa informação que eles têm, né? Eles precisam estar aptos a responder por que eles estão com essa informação, da onde eles obtiveram essa informação, né? Para que finalidade essa informação está lá, os dados pessoais estão lá, por quanto tempo vai ficar armazenado, se esses dados são compartilhados com
com outras empresas ou outras pessoas, né? Então veja que possuir dados pessoais agora trouxe uma série de cautelas que as empresas precisam estar preparadas, né? Elas precisam estar preparadas a estar apta a responder questionamentos simples. Não é nem um pedido, não estou nem falando em pedido de exclusão de dados, que é um dos direitos também que o titular possui, mas a empresa precisa saber, pelo menos, da onde veio essa informação e para qual finalidade ela possui essa informação. Essa é uma resposta que a empresa ela tem a obrigação de responder, porque aquela informação pertence ao titular e o titular tem direito de saber.